Qual a medida da grandeza de um país? Quais as formas que ligam seu passado e seu futuro? Como conversam suas cores? De que matéria-prima e técnicas são feitas sua imaginação, suas emoções, suas histórias? Para nós, essa resposta está na ponta dos dedos. De mãos que codificam a beleza e a diversidade da nossa cultura e traduzem a nossa identidade para encharcar o nosso olhar e emocionar o nosso coração de brasilidades. Por isso, o artesanato brasileiro, que tanto orgulho distribui e que transforma nossas vidas, nossos espaços, nossos lares, também tem a sua própria casa. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O CRAB tem uma missão muito importante: promover o artesanato do Brasil. É valorizar essa manifestação, seus protagonistas e trabalhadores, projetando-a como uma atividade sustentável social e economicamente, na qual todos podem sair ganhando, merecidamente. É elevar o artesanato de item de consumo a objeto de desejo. Essa sintonia entre o artesanato e o mercado é o laço que une os artesãos com a natureza na missão do Sebrae. O CRAB se propõe a ser o principal centro de referência do artesanato brasileiro, um ambiente onde as suas múltiplas expressões se encontram, dialogam e se requalificam. É a partir de um conjunto arquitetônico de 3 edifícios históricos na Praça Tiradentes, no corredor cultural do Rio Antigo, que ele se envolve e conecta com todo o país. Seu acervo de mais de 1.700 obras reflete a expressão da cultura popular e da criatividade brasileiras. O centro também oferece o programa de visitas guiadas e um programa educativo. Desde sua inauguração em 2016, o CRAB já realizou grandes exposições e mostras. O programa Ocupação CRAB, em parceria com as áreas de artesanato do Sebrae de todo o Brasil, reúne o que há de mais significativo e relevante no artesanato de todas as regiões do país. O CRAB é um produto nacional, presente em cada pessoa que compreende o artesanato como a representação de um Brasil construído por muitas mãos, nos inspirando a conhecer e valorizar cada vez mais as maravilhas e encantos de um país artesanal. Venha se encantar ainda mais com o artesanato brasileiro. Olá, eu sou Suzy Cielski Cantarino, artista visual e idealizadora deste programa de arte Inspira Sentidos.
Neste episódio, vamos atiçar a sua curiosidade através da trajetória do mais controverso faraó do Egito Antigo, Akhenaton. Nossas convidadas de hoje são a artista plástica Anabela Geiger e a atriz e cantora Isabel Filardes. Gente, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, Anabela, Isabel. Não só por essas pessoas maravilhosas que vocês são, senão porque eu acho que a gente tem uma conexão. E conexão tem tudo a ver comigo, com o Egito. Eu vou contar uma coisa muito rápida. Eu estava estudando Belas Artes no exterior, me faltavam 2 matérias. E aí eu vi uma porta aberta, vi uma múmia. Eu falei, vou entrar. Quando entrei, a múmia estava viva. Era o maior professor de egiptologia no mundo, Rafi Ventura. E aconteceu, eu até me arrepio, aconteceu uma coisa incrível. Era na época hippie, sabe? Todo mundo falava desses gatos que tinham no Egito, de energia. Só que quando o Rafi falava, juro, me arrepio. Quando o Rafi estava falando, eu sabia tudo o que ele estava falando. Eu não posso explicar. O Rafi tampouco entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele achou que tinha estudado, claro, todo mundo lê Mika Waltari, o egípcio, né? Assim, o egípcio quando a gente é jovem, mas eu não tinha outro approach com o Egito. E foi incrível, né? Foi uma coisa assim, uma sensação que eu nunca tive antes. Claro que fiquei com ele, eu até faço dança de ventre. Quando eu tinha 1 ano, fazia dança de ventre. Então, desde então, Egito, minha deusa Mat me acompanha. E quando eu idealizei esse projeto, Egito foi a primeira coisa que eu pensei. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Desculpem se eu estou falando muito, mas é importante falar isso para mim. E obrigada por estarmos aqui juntas. Tá? A Nefertiti simboliza para muitos artistas, muitas artistas, né? E para muitas mulheres, tem um símbolo especial. Eu sei que você tem um approach com Nefertiti, eu sei que você fez uma núbia. Agora conta você. Bom, vamos lá. Eu posso afirmar que a minha ligação com o Egito, ela é ancestral. Porque desde menina, eu tinha muitos sonhos no Egito. Às vezes eram sonhos repetidos. Era a mesma situação, a mesma circunstância. Eu me via sempre na mesma cena. Então eu passei a acreditar, de fato, eu acredito muito nessa sinergia, nessa conexão, de que eu possa ter vivido lá. Né? Eu tenho livros sobre alguns faraós que eu não vou conseguir lembrar, acho que Ramsés talvez, eu não sei exatamente. Eu tenho alguns livros sobre, eu sempre tive muito interesse, mas um interesse muito genuíno, assim, né? Não tive tantos estudos, mas quando eu comecei a trabalhar como modelo, muitas pessoas falavam assim, nossa, você tem um rosto núbia de Nefertiti. Aí eu falei, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não há dúvida, é a África, né? Exato. Vou te emprestar um minutinho secular, que esse é da Nefertiti. Meu Usa por enquanto Deus para do enquanto céu, você tá será, Senhor? Meu Pai. Sim. Vamos de lá. repente você vibra agora e... Vambora. Vem comigo. E aí, estudando um pouquinho mais, eu não sou uma estudiosa como a Anabela, nem como você, mas eu entendo que essa mulher é para além da beleza física. Eu acho que ela foi uma grande mulher, uma grande pensadora, uma grande estrategista, uma grande oradora. Porque uma pessoa que é capaz de afetar gerações, né? Ela tem muitos nomes. Fui pesquisar, ela tem muitos nomes, muitas colocações. Não era uma rara beleza física. Essa mulher devia ter um pensar e uma oratória muito forte, capaz de penetrar, capaz de ser uma boa parceira, uma boa rainha, né? E dizem que ela tinha, que o reinado dela foi um reinado muito próspero. Muito Então próspero. acredito que essa mulher devia ser muito inteligente. E não era pouco. E tem uma conexão com você a mais. Sabe qual? Qual é? Ai, Jesus.
Ela teve muitos filhos. E você, hoje em dia, não temos tantos filhos. Você também tem. Pode É ser. raro. É, né? 3, você acha muito? Hoje em dia? Tem gente que não quer nenhum, né? Que bacana. Pode ser, Ela pode teve ser. uma pilha de filhos. Pode Eu ser. tenho 4, mas eu não estou concorrendo, não. Mas isso da... Não, ninguém concorre não, com a Nefertiti. Não gente precisa. A Precisamos. Nefertiti teve 6 filhas. Uau! Sempre todas as informações são... E ela, isso que você está falando, ela teve uma grande influência sobre o faraó. Tá Não vendo? Sim, ela era poderosa. Apesar de que na época eles, por exemplo, o que veio depois que encontraram o túmulo de Tutankhamon, não é filho dela com o Akhenaten, é uma outra mulher, porque isso eles tinham, né, uma esposa Eles tinham paralela. várias esposas, né? Mas a Nefertiti é que era... Não, ela era poderosa. Eu tô dizendo. E você sabe que só teve uma faraoa que também, um avanço nessa época, que era Hatshepsut. Ela era uma faraoa, não é Nefertiti, e ela se vestia de homem. Mas continua, por favor, que está tão lindo. Continua a sua conexão com Nefertiti, por favor. Então assim, eu na verdade, tenho ela e trago ela também muito ligada ao Xun. Por quê? Porque o Xun, ela fala da beleza, é dado a ela a beleza, mas a beleza através da autoestima. Amar você mesma, em primeiro lugar. Não é? O Xun fala muito da autoestima, da beleza interior, do alto valor. Eu acredito que há uma sinergia entre essas duas divindades. Eu não consigo ver distanciamento entre Você elas. sente, se você sente, já é, porque na realidade está tudo no ar. Tá aí, né? Está tudo no ar. Se você sentiu, já é. Creio que sim, creio. E ela ótimo. permitiu uma estética da figura humana que o Akhenaten, ele não só ir para amar, mas o estilo da representação da figura com as ideias de Akhenaten em relação a um artista que tem um nome, era de naturalística, entendendo? Porque o Egito, é claro, qualquer dessas culturas vem da estatuária presa, né? Que depois começa a se destacar da pedra, isso já é uma revolução. E no caso dos desenhos que representam a vida familiar dela com o Akhenaten, são de uma liberdade absoluta ao ponto de ser deformada. A figura ela é natural, a cabeça é alongada, as filhas aparecem no colo, uma coisa que a gente agora olha, mas isso é incrível, como é que permitia essa outra composição, né, da família, as meninas assim, Eles também com cortaram as cabeças. totalmente, porque era tudo de um lado, e aí eles permitiram ter uma perspectiva diferente. Os perfis Isso. distorcidos do crânio, não é que eles eram anormais, mas uma cabeça maior, inclusive uma cabeça que na África, né, alguns negros de alguns grupos têm aquela cabeça mais forte. Eu sei como é. Não é? O desenho. Depende, são vários tipos. E ali, essa figura do Akhenaten, que deviam ser negros, né? Núbios, né? Eram os Núbios, que né? hoje em dia, ainda em Israel, tem muitos. Foi uma coincidência também, que quando eu te convidei, eu falei que adoraria te entrevistar para o Egito, você falou que você gosta muito do Egito. Como falei, eu gosto muito da deusa Ma'at, que é uma deusa fantástica, é a deusa da harmonia. E qual tem alguma personagem
que te faz vibrar do Egito? A minha questão é também pela questão cultural, de estudar a história da arte, né? Porque um artista como eu começou nos anos 50, então estudar a arte do Egito, que chegou ao máximo da criação, estudar a arte das tribos africanas nos diversos países, era uma coisa que estava no meu currículo. O Egito em si tem, na história dele, o que foi a dinastia de um dos faraós, o Akhenaten, que a pessoa diz Akhenaten, Akhenaton, Akhenaton, porque as vogais, naquela língua que eu não sei, mas diz que são iguais à língua hebraica, onde as vogais elas tomam de ser uma ou outra vogal de acordo com a palavra que se coloca ali. Então a gente também encontra, né? E também em hebraico a gente lê as vogais embaixo. Isso mesmo, elas são assinaladas. E também de um lado para o outro. O egípcio também, que nós estamos acostumados da direita para a esquerda. O árabe, o egípcio, são da esquerda para a direita. Exatamente. Que interessante isso sobre Akhenaton. Mas no caso do Akhenaten, foi um faraó revolucionário e que depois, inclusive, sabe-se que o que ele fez e que se aproxima quase do monoteísmo, apesar de que não é uma adoração ao sol, mas o sol como fonte o cara chega a essa essência e o fato de que a mulher dele era a rainha Nefertiti, né? Nefertiti, que acaba tendo um testemunho através da arte que foi produzida no período em que ele criou uma cidade longe de Tebas, longe de tudo, em Amarna, onde a gente vê agora no Museu Alemão, no Museu de Nova York, o que foi a obra, como ela é revolucionária em relação ao que foi a escultura egípcia antes do tempo do Akhenaten. Isabel, nós duas somos ligadas à natureza. Sim. A gente descobriu isso nas primeiras palavras que a gente fez quando estávamos juntas e eu me senti muito emocionada porque eu amo. E aí você contou para mim um monte de fantasias, histórias e lendas sobre ervas, né? Aliás, depois vocês vão ganhar essa mirra. Aliás, já podem ganhar agora que você fica que ótimo, perfumadas, maravilhosas. Vou plantar quando chegar em casa. Mirra é uma planta sagrada. Imaginou uma mirra? Mirra. Mas você agora, por favor, a palavra é sua, porque mirra você sabe tudo. As folhas, nossa, tá boa mesmo. Tá boa, né? Tá impressionante. Tá bem úmida, né? Está impressionante. Não é? Uau. As folhas, para mim, têm a minha ligação com o sagrado, né? Os meus antepassados, né? Minha avó era sacerdotisa do candomblé, minha avó era Ialorixá. Então, eu via sempre minha avó mexendo com as folhas, né? Seja para banhos, para limpeza energética, né? Eu ficava bem curiosa e cresci com essa curiosidade em entender o poder das plantas. E conforme eu fui lendo, descobrindo os nossos remédios, né? Não são só remédios via oral, são remédios para a nossa energia, para a nossa psique. É tão mágico poder ter esse conhecimento, porque você ter acesso ao que é mais puro para a gente, para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde, quando eu falo saúde global, né?
Eu não estou falando só daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente ingere, né? De uma saúde de uma forma ampla. Né? Um banho de uma folha certa, na hora certa, ele pode te salvar. Sim. Ele cura. Então eu cresci com isso. Isso faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Eu preparo os meus banhos para mim, para os meus filhos, para os meus, para quem eu amo. Às vezes receito de vez em quando. De vez em quando vem umas inspirações. E aí eu exatamente. E aí eu vou lá e dou os meus pitacos. Então as ervas para mim tem as folhas em si, a natureza. A minha conexão com a natureza ela é muito grande. Ela é permanente. Não é eventualmente me conecto com a natureza, não, ela é permanente. Eu não consigo andar aqui sem não me comunicar com o que está vivo, né? Está tudo vivo. E você tem algum banho que é especial que você pode contar, que eu amo também? Conta algum banho desse momento, por exemplo, da inspiração. Olha, as pessoas falam muito em prosperidade, né? Em abundância. As pessoas falam tanto nisso, todo mundo busca tanto isso, né? Um banho de leite de cabra é muito bom. É um banho que vai te dar... Ele puro. O leite de cabra puro, você não precisa fazer nada. Não, de baixo para cima. Porque você quer que essa energia cresça. Então você busca, você traz da terra para o alto. Que maravilha. Da terra que vem a nossa força. Que incrível. Banho de manjericão. Esse todo mundo pode tomar. Não tem problema. Mas por que todo mundo, por exemplo, o de cabra, tem pessoas que não podem tomar? Depende do momento. Entendi. Depende do momento. Às vezes ele não vai fazer bem para você naquele momento. Às vezes você não precisa. Vou te ligar, tá bom? Pode ligar! Pode ligar, pode ligar. E as folhas, você também precisa ter ideia de como você está para saber se você pode ou não tomar banho com aquela folha. Tem folha que tem que ser fria, tem folha que é quente. Sim. Não é uma coisa assim, qualquer um pode tomar banho com qualquer folha. Não. Claro que também não pode. Não. Você tem que entender em que momento você está para saber qual a folha que vai... a intuição funciona às vezes, por exemplo, ou não? Tem regras? Intuição com conhecimento. Sim. Eles precisam andar lado a lado, né? Só a intuição, às vezes, pode não estar ali uma coisa tão assertiva. A intuição com conhecimento, aí é um poder incomensurável. Você sabe uma coisa, eu vou interromper, mas depois quero falar mais, é que veio na minha cabeça falando que você justamente falou sobre judeu. Meu avô passou campo de concentração em Theresienstadt ele era um poeta, durante 5 anos. E quando eu era pequenininha, também falar em alemão, ele pegou minha mão e falou assim, tinha um monte de flores na minha casa, e falou, Suzy, você vê essas flores, tu siehst diese Blumen, aqui vive Deus. E então, assim como você recebeu essa herança de sua avó, eu inconscientemente, minha vida é isso. Eu acho, não vivo sem uma flor, não vivo sem a natureza. E isso me trouxe uma conexão que você não imagina, tão profunda com você, porque você emana a natureza. Que bom! Que bom, que bom. Você é muito linda. Hoje, antes de vir para cá, por exemplo, eu estava maquiando, olhando assim pela janela e veio o beija-flor. Eu falei, bons ventos tragam. Então eu vou te pedir, mas é verdade. Conta alguma curiosidade, algum segredo que você gostaria de contar que nunca tenha contado antes. Vai. Um segredo que eu... Caramba! Bom, as pessoas não imaginam que eu, quando vou mexer com as ervas, que eu reze, por exemplo, em Urubá. Na nossa ancestralidade, né, todas as vezes que a gente vai falar com o orixá, a gente reza. Às vezes essa reza vem em forma de cântico. Então depende, né, do que você vai falar. Então todas as vezes que você vai mexer com a erva,
você precisa usar o verbo para que aquela energia seja acionada. Acho que essa palavra fica mais fácil para o pessoal entender, né? Para que essa energia seja acionada. E se eu falar para você agora cantar um pouquinho? Você que falou, não fui eu, né? Tá certo. A capela, vamos. Oma, onho, oma, onho, aungite memoriou. Té de mamãe, ai, ai, beije de logum, e abaú mirou é bem oricojo, iê, oxum. Ai, menina, tá fazendo eu chorar. Obrigada. É uma reza de Oxum. Senhorita, um secreto para nós outras? Ih, Anabela, um segredo, hein? Não é possível, deve ter. Não, tem que ter. Você agora, você pode take your time. Um segredo que você nunca contou nem para seu marido, nem para seus filhos, só pra gente. Aí ainda fica mais difícil. Ela é um livro aberto. Um segredinho só, rapidinho. Que a gente não saiba, Uma coisa que você quer contar e que nunca contou, é uma oportunidade para você contar. Não me ocorre nada na área profissional. Não, a gente quer saber sobre isso como Ela mulher. falou de uma coisa que é muito secreta, até ia perguntar se, no caso do que você falou, se você, todos os dias você fala isso, não, né? Para cantar isso, não. Não, isso é específico para alguns momentos. Para alguns momentos. Não se vale, tá? Vai falando a sua. Ela está tentando... Não, ela está tentando buscar, né, Anabela? Não é que haja algum segredo na minha vida, quer dizer... Não tem nenhum segredo? Não, eu já... Olha, se é para contar que eu encontrei o Pedro na rua, eu acho interessante. Sim, conta. Ou ele me encontrou. Entendendo? Eu estou casada com ele há 80 anos. Está escrito aqui, resiliência. Né? Mas a minha neta, a Alice, diz que esse encontro, ela fala que espiritualmente foi alguma coisa fora do... Por quê? Eu fui a Nova York para estudar durante um período e eu estava na faculdade que fica naquela rua ali na cidade onde é a embaixada italiana, ali era a faculdade. Então, eu viajei, voltei quase 3 anos depois e retornei à faculdade para completar. Era línguas, a faculdade de filosofia era línguas anglo-germânicas. Fui aperfeiçoar o alemão, que é uma língua que eu gosto, independente do que for, né? E o inglês, né? Mas eu, quando voltei, né, eu já estava mais habituada à cidade de Nova York, onde é uma cidade muito livre, mas não é como aqui no Rio de Janeiro, que o cara aborda você, de repente, um homem que não pode ser... brasileiro, claro, mas louro, de olho azul, não era nem meu tipo. Eu saio da faculdade e passo ali em frente naquela Wilson, né, aquela rua ali onde tem o consulado americano. Venho com alguns colegas, cheio de livros na mão, e vem um cara, o cara é o Pedro, né? Essa história tá ótima. Me aborda, você tá achando? Me aborda. Eu adoro história de amor. Eu amo história de amor. Eu amo. É isso mesmo. Vá. Me aborda, quer dizer, ele chega assim, com um jeito de malandro. Você me dá o seu número de telefone? Menina, eu que vinha de Nova York, sofisticadésima. Era do tipo assim,
Alguém vem falar, eu ia perguntar, e bem, eu paro, sabe? Uma coisa assim. É isso aí, né? E aí, eu não dei telefone nenhum, continuei andando. Sim, um homem do nada. Uma dama, né? E aí, no dia seguinte, toda vez na faculdade, tinha de estudar de manhã até 6 horas da tarde. Era um integral, estudo né, que a gente chama. Integral, era muito difícil. Veio de novo, lá tá ele de novo. Ele já sabia que você estava passando Pois por ali, já sabia ele tudo. conhecia os hábitos de estudantes da faculdade. Ali não era um campus, mas era a rua. Certo. Né? E aí ele me abordou de novo. E eu estava com os mesmos colegas, né? Mas ele estava melhorzinho vestido? Estava com a mesma roupa, menina. Um negócio... Mas o que aconteceu? Eu estou curiosíssima por isso aqui, gente. E aí? Então, aí, na segunda vez, pediu o telefone. Eu digo, bom, não custa nada. Ele anotou numa beira de jornal. Ainda me ofendeu aquilo. Assim, né? Aí já dominou. Ele disse, eu vou te telefonar no domingo às 5 da tarde. Bom, pelo menos foi pontual, pünktlich. Isso era uma sexta-feira. Aí eu fiquei naquilo, eu fui para casa e começou assim, eu espero ele telefonar ou eu desprezo isso, não atendo, mas assim, aí o cara... Sim. Eu nem olhei direito, eu sei que ele era... Ele já te causou curiosidade, né? Ele conseguiu despertar uma curiosidade. Telefonou. Ele telefonou? Eu tinha um encontro com uma amiga para sair naquela tarde, eu não saí. O que quer dizer que eu já... Que você estava sentindo. E eu era uma figura que não era muito, tipo, alegre, nem nada. Aí o cara telefonou, marcou no encontro, eu marquei na rua, eu não vou chamar na minha casa, sei lá o que é esse cara, né? De jeito nenhum, lugar público. Isso, lugar público. Aí o lugar público era ali na porta do meu edifício, ali onde tem umas janelas, então, ali mesmo, conversar ali, né? Não tinha nada. Seguro. Aí ele veio me dizer o seguinte, né? Não é como agora que passa trote, ele estava ali. Ele disse assim, olha, Anabela, só tem uma coisa que eu quero te contar, já no segundo dia. É que meus pais são judeus e achando que aquilo era um problema. Você. Menina, aquilo foi... Ele não... Foi a chave. Eu disse, meu Deus, agora eu posso receber esse cara na minha casa, porque minha mãe tinha um pouco isso, tem que casar com judeu, não eram assim religiosos. Aí eu fiquei contentíssima por esse lado familiar. Menos um problema. Não é que... Bom, estou até agora, né, nessa resiliência de amor. 80 A anos. única pergunta, Não é possível. ele guardou esse papelzinho no jornal? Ele guardou? Esse recorte? Eu acho que não, mas eu logo depois, como era geógrafo, viajava muito. Aí foi logo a Argentina. Eu digo, isso, cara, não vai dar certo. Então. Aí me mandou um cartãozinho, assim, né, da Argentina. Eu digo, tá. Ainda bem, com uma empanada, né? Gente, eu tenho um presente para vocês. Um presente, um regalo. Vocês são um presente para mim, então. Meu Deus, vocês que têm um coisa presente, mais por favor. Que pode abrir. Obrigada. Nossa, que lindo. Pode abrir? Deve. Ah, tá. Deve abrir. Então Ai, vamos abrir. gente, vamos abrir. O faraó Akenaton ficou perdido na história do século XIX, quando descobrem seus registros. É o filho do rei Amenófis III e da rainha Ti.
Jovem, é frágil e não gosta de caças e armas. É criado para sacerdote, não para rei. O irmão mais velho morre e ele então o sucede. Fica corregente do pai, e após a morte do pai, a sucessão é tranquila, então se torna Amenófis IV. Já é casado. A mãe impõe o enlace, mas eles se amam. Achava-se que sua esposa Nefertiti, a bela chegou, era estrangeira, mas não é. Ela e a mãe dele adoram o deus Atom, o círculo solar. No início, o seu governo é bom. Ele apresenta ao povo o deus Atom, variante do deus Amon, e manda erguer vários templos para esse deus. De repente, descuida-se do governo pela religião e declara-se filho e profeta de Atom. Muda o nome para Akhenaton, o que louva Atom, e Nefertiti junta o seu Nefer-Nefer-no-Atom. Perfeita é a perfeição de Atom. Eleva Atom a Deus Supremo, mas permite a adoração de outros. As reformas religiosas são para diminuir o poder do culto de Amon, que é um problema para os reis, pois sua riqueza e poder só aumentam sua influência na política. O pai já venerava Atom, com Amon e outros deuses, para limitar a influência deles. A administração do governo é controlada por sacerdotes, e ele tem um plano arriscado. Diz que Atom quer uma cidade e ele vai construí-la. O próprio Deus lhe informou o lugar onde nenhuma divindade foi antes venerada. Isso não agrada nada a ninguém, pois uma cidade nova custa muito caro e aumenta os impostos. Ele escreve hinos a Atom, afirmando-o único, grande e poderoso. A nova religião é do Deus e do faraó, mais do faraó do que do Deus. 3 filhas deles nascem em Tebas. No 5º ano de reinado, inicia a construção da nova capital, Akhenaton, horizonte de Atom. Construída rápido, com a maior rua do mundo, grandes avenidas e um majestoso templo de Atom. A arquitetura é diferente, ao ar livre, sem tetos. Atom é um deus solar e não da escuridão de templos fechados. A cidade tem poços e jardins no meio do deserto. No 7º ano, transfere a capital de Tebas para a nova cidade. A construção dele dura mais 2 anos. É a mudança do centro do poder e separa o faraó da influência dos sacerdotes. É o renascimento de Akhenaton. As 3 últimas filhas do casal nascem na nova capital. A cidade sagrada tem de 20 a 50 mil habitantes. No 9º ano, rompe com os sacerdotes. Declara Atom, Deus único do Egito, e ele como ligação entre o Deus e o povo. Proíbe a adoração de outros deuses, afasta-se do politeísmo de séculos e começa uma perseguição religiosa. Apaga os nomes de todos os outros deuses em todo o Egito. Isso atinge a população e a lucrativa indústria de sacrifícios e tributos dos templos. O povo retira o nome de Amon de tudo, mas os funcionários do faraó adoram outras divindades escondidos. Ele destrói os outros templos. É uma heresia, mas o faraó tem poder para fazer. Nunca houve no Egito tal exclusão de divindades. Os sacerdotes agora dispensados são um grupo perigoso de inimigos. Apenas os reis podem adorar Atom diretamente. O poder dos sacerdotes passa para eles e Nefertiti tem poder igual ao dele. O papel dela é fundamental, pois o carisma e a empatia dela ajudam a mudança de religião. Ela é citada nos discursos dele, fato raríssimo, que mostra sua importância. Com o tempo,
eles são retratados quase iguais em tamanho. Ela é uma rainha faraó. Então, ele promove a si e a sua esposa deuses vivos. São filhos de Atom e todos devem adorá-los. Nefertiti encarna as divindades femininas e é adorada como deusa. A arte do período rompe com o passado e traz uma nova estética nas representações dos faraós. Com cabeças alongadas, lábios grossos, pescoços longos, corpos e traços andrógenos. Talvez para mostrar que Atom modifica seus adoradores. Pela primeira vez, os reis são mostrados na intimidade e com afeto. Pouco antes do 12º ano, a segunda filha do casal morre e seus pais aparecem em murais chorando, algo sem igual, já que a realeza não demonstra emoções em público. A religião de Atom é oficial por 12 anos e o reinado dura 17 anos. Mas foi uma ilusão tentar extinguir os outros cultos por decreto. Apesar do fracasso, a religião dele deixa um impacto duradouro e mudanças nos ritos na religião egípcia. No final do reinado, uma praga se espalha pelo Egito e mata membros da família real, altos funcionários e o povo. O país está fraco e tumultuado. Akhenaton, um artista, pacifista e religioso, descuidou da administração. As vitórias de antes dão lugar à perda de territórios, o que gera menos arrecadação e ouro. A prosperidade do Egito está relacionada aos faraós. Para os súditos, a catástrofe é resultado da ofensa feita aos antigos deuses. Akhenaton é considerado responsável pela desgraça. Não se sabe sobre a morte de Akhenaton aos 34 anos, mas suspeita-se de assassinato pelos sacerdotes. Após a morte dos reis, o culto a Atom desaparece e retorna o culto a Amon e outros. Os sacerdotes retornam seus bens e privilégios. O poder volta para Tebas. A antiga capital sagrada de Atom é abandonada, destruída, os escombros usados em outras construções, e finalmente ela desaparece nas areias do deserto. Seus sucessores passam a se referir a ele como o faraó inimigo. Destroem os templos de Atom e apagam o nome dele dos monumentos, escritos e história. Por séculos, o faraó revolucionário e seu reinado ficam ocultos. Sua história é ainda envolta em mistério. As buscas pela múmia de Nefertiti, a mais bela e enigmática rainha do Egito Antigo, continuam. Sua beleza e poder a tornam uma das mulheres mais importantes da história. Hoje, alguns consideram Akhenaton um herói religioso, mas para seu povo, ele foi um governante incapaz, fraco e seu reinado à época dos Anos Negros. Rebelde e surpreendente, depois dele nenhum outro faraó tentou mudar a ordem estabelecida e desafiar a religião tradicional. Do Egito Antigo herdamos inumeráveis tradições e conhecimentos que muitas vezes, sem percebermos, fazem parte de nossa vida hoje em dia. Na maquiagem, o pigmento verde que as egípcias usavam para pintar os olhos era a malaquita, um mineral de carbonato de cobre naturalmente verde, aplicado especialmente ao redor dos olhos, tanto por razões estéticas quanto protetoras contra o sol e infecções. Essa maquiagem fazia parte do col, que também podia conter galena,
a galena preta chamada Mesdemet e a malaquita chamada Wart. Tinham propriedades antibacterianas. Usar esses pigmentos ajudava a prevenir infecções oculares como conjuntivites, comuns nas regiões desérticas. Além disso, a maquiagem escura reduzia o brilho intenso do sol, funcionando como uma espécie de óculos de sol ancestral. Sobre óleos essenciais, as dançarinas egípcias usavam um cone de incenso na cabeça. Convidadas em festas eram retratadas com um cone de incenso ou cera perfumada sobre a cabeça. Esses cones de perfume eram feitos de gordura ou cera misturada com resinas e óleos aromáticos, como mirra, olibano ou flores. À medida que o calor do corpo ia derretendo o cone, o perfume se espalhava lentamente pelo corpo. Esse costume ancestral está na origem dos óleos essenciais que usamos no presente nos cuidados com o corpo e o bem-estar. Em 2019, pela primeira vez, arqueólogos encontraram restos reais de cones perfumados em túmulos, confirmando que não eram só uma representação artística.